Iniciaremos agora a segunda palestra, Ensembles for Time Series Forecasting, ministrada por Luiz Torgo, que é Canada Research Chair and Professor da Faculty of Computer Science da Dalhousie University, Canada. É ainda professor associado da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal, e professor convidado da Stern Business School da Nova York University. Luiz Torgo é o Deputy Director do Institute for Big Data da Dalhousie University e líder do Ocean Data Analytics Lab deste instituto. Olá, bem-vindos a esta minha palestra, cujo título é Ensembles for Time Series Forecasting, que é um trabalho conjunto entre mim e o meu colega Vítor Cerqueira. Esta palestra é baseada, no fundo, é motivada pela observação de que, de facto, na nossa sociedade, cada vez mais temos um conjunto de séries temporais a ser colecionadas frequentemente em tempo real e que, de alguma maneira, monitorizam toda uma série de atividades das organizações e de nós, homens, desde coisas simples como guiar um carro, até coisas mais complexas, como monitorizar ecossistemas mais complexos, como, por exemplo, o mar, etc. Portanto, tudo isto temos vindo a observar um desenvolvimento muito grande e que, no fundo, decorre de desenvolvimentos tecnológicos como a disponibilidade de sensores de toda forma e feitio, cada vez mais baratos, que facilitam, de facto, a coleção, como eu disse, frequentemente em tempo real, de dados ou de observações de diferentes variáveis etiquetadas temporalmente, ou seja, séries temporais. Okay? Toda esta profusão de dados, cada vez mais disponíveis, no fundo, leva a que muitos investigadores de diferentes áreas, econometria, estatística, machine learning, etc., tenham vindo a dedicar grande parte do seu esforço a tentar modelar este tipo de dados com o objetivo de tentar prever o futuro, o que pode ser útil em diferentes contextos, como, por exemplo, antecipar situações catastróficas e, de alguma forma, tentar evitá-las agindo antes delas acontecerem. Toda esta grande comunidade de pesquisadores levou, obviamente, à existência de muitos tipos de modelos, que, obviamente, têm assunções diferentes em relação aos dados, têm vantagens e desvantagens, e tudo isso é, no fundo, refletido nos muitos benchmarks que existem, criados pela comunidade científica, onde observamos que não há um claro vencedor e observamos que, de facto, diferentes modelos têm diferentes vantagens e desvantagens e muitas vezes se sobrepõem a outros, mas noutras competições ou noutros tipos de dados tal não acontece. Isto, no fundo, é a motivação para este trabalho que eu estou aqui a apresentar, este nosso trabalho, que tem a ver com, de facto, esta diversidade de comportamentos e diversidade de problemas, e a nossa hipótese é que os ensembles são abordagens que poderão, de alguma maneira, ajudar-nos a responder à questão essencial, que é, dado um novo problema, em que os dados são séries temporais, que metodologia é que eu devo aplicar a esse problema? Bom, os ensembles, de facto, poderão ser uma boa ideia, porque, no fundo, um ensemble não é mais do que um conjunto de modelos. Ou seja, em vez de termos um único modelo, temos um conjunto de modelos, ok? E, de facto, a maior parte das séries temporais reais tem fenómenos como não estacionalidade e que, no fundo, têm a ver com diferentes regimes dinâmicos em diferentes alturas do tempo, que, de facto, fazem com que a existência de um único modelo que capta todas essas diferenças seja complicada. E os ensembles, ao serem formados por um conjunto de modelos, e não um só modelo, que, de alguma forma, em conjunto se unem para resolver o problema, poderão, e essa é a nossa hipótese, ajudar
a tentar lidar com esta diversidade de regimes e de não estacionalidades que, de facto, encontramos neste tipo de séries temporais do mundo real. Ok? Portanto, essa, no fundo, é a nossa hipótese, a hipótese que, no fundo, baseia ou motiva este trabalho. Bom, o que é um ensemble? Como eu já disse, no fundo, é um conjunto de modelos que são criados para resolver um problema. Portanto, nós, como em qualquer problema de previsão, partimos de um conjunto de dados, só que em vez de tentarmos obter um só modelo, obtemos vários modelos, e estes modelos depois, de alguma maneira, a opinião deles em termos de prever, neste caso o futuro, uma vez que se trata de séries temporais, de alguma forma essas opiniões de cada um destes modelos individuais é combinada para obter a previsão final deste metamodelo que é o tal ensemble, ok? Bom, isto no fundo gera dois problemas principais. Primeiro, como é que nós vamos gerar estes modelos individuais, estes modelos base, se quiserem, que formam o tal ensemble, que é o conjunto de modelos. E aqui os estudos teóricos mostram que a diversidade é crucial. Portanto, ter modelos o mais diversos possíveis é crucial. E depois a outra questão principal é de que forma é que nós vamos juntar ou agregar a previsão de cada um destes modelos para obter a previsão final do tal ensemble. Okay? E aqui é comum usarmos coisas como médias ou votações, no caso de serem previsões discretas. Okay? Bom, vamos agora ver o que é que nós propusemos para responder a estas duas questões. E vamos ver dois trabalhos que o nosso grupo fez anteriormente para, no fundo, abordar estas duas questões. A primeira tem, então, a ver com a tentativa de gerar diversidade entre os modelos base que formam o ensemble, e, portanto, isto é uma questão que foi abordada por muitos outros pesquisadores. Nós, de alguma maneira, fizemos contribuições específicas para séries temporais, ok? Não para previsão em geral, mas para as características intrínsecas ou específicas das séries temporais. Como disse, alguns dos métodos frequentes em ensembles de gerar diversidade passam por variar a amostra de treino usada para treinar cada um dos modelos que formam o ensemble, ou seja, em vez de todos eles serem treinados exatamente nos mesmos dados, na mesma amostra de treino, vamos ter pequenas variações para introduzir a diversidade. Uma outra hipótese é variar as variáveis, os preditores que eles usam, ou seja, em vez de todos eles olharem para as mesmas variáveis de entrada, para os mesmos preditores, uns vão olhar para umas, outros olham para outros, e, portanto, isto é outra forma de introduzir diversidade entre os modelos base. Okay? O trabalho que nós propusemos, já há alguns anos atrás, pode ser visto como uma variante do bagging, que é um dos ensembles mais conhecidos, que é um conjunto de árvores de decisão, em que, no fundo, cada árvore é treinada com uma amostra bootstrap dos dados originais, mas nós usamos ou criamos uma variante deste bagging, no sentido que, de facto, continuamos a obter os modelos com amostras bootstrap, mas depois cada um dos modelos também usa diferentes variáveis que tentam capturar diferentes características da série temporal, ok? E a ideia aqui, ou a motivação aqui, era de alguma forma tentar lidar com diferentes regimes dinâmicos que a série pode passar ao longo do tempo, ok? E como os modelos olham para diferentes propriedades desta dinâmica da série, nós esperamos que em certos regimes alguns dos modelos sejam bons, enquanto que os outros não são tão bons, mas quando o regime muda, os outros equilibram e essa, no fundo, é a motivação. Okay? Nós, em particular, de forma sintética, o que tentamos foi fazer uma abordagem simples da aplicação de modelos de machine learning a séries temporais, ou seja, no fundo, tentamos prever o valor futuro olhando para um certo passado dos valores recentes, uma espécie de aquilo que normalmente se chama time delay embedding, ou muitas vezes modelos autorregressivos, se quiserem, e no fundo o que nós fizemos foi o seguinte: tentamos uma abordagem básica, que é uma espécie de bagging standard, em que todos os modelos usam os mesmos preditores, que no fundo são
um embed de um certo tamanho, ou seja, olhar para, imaginemos, os 10 últimos valores da série para tentar prever o seguinte, ok? Depois tentamos algumas outras variantes em que, além de olhar para estes valores anteriores da série, acrescentamos em algumas outras variáveis construídas que tentam capturar a dinâmica da série, por exemplo, o valor médio nestes últimos tempos, a variância nestes últimos tempos, para de alguma maneira tentar criar preditores que dessem informação sobre a dinâmica da série temporal. Depois tentamos outras variantes da nossa abordagem em que uma parte dos modelos usavam só o embed, outros usavam um embed mais pequenino, outros usavam um embed maior, etc. Portanto, tentar variar entre os diferentes modelos que formam um ensemble. Alguns olham para, imaginemos, os 10 últimos valores, outros olham para os 8 últimos, outros olham para os 6 últimos, ou seja, têm uma memória, se quiserem, diferente. E, portanto, e com isto tentamos várias variantes, para tentar abreviar aqui a descrição, de combinações destas coisas, ou seja, de combinações de quão para trás cada modelo olha para prever o valor seguinte e também combinações de utilização de variáveis extras que capturam certas propriedades dinâmicas da série, como por exemplo o valor médio, deslizante, a variância, etc. Ok? Bom, estes diferentes tipos de ensembles foram comparados e a nossa hipótese, no fundo, era que estas novas formas de gerar ensembles, que incluem, digamos assim, para além do bagging normal, incluem outras informações e outros tipos de preditores, a nossa hipótese era que isto iria permitir-nos criar um modelo de previsão de séries temporais que fosse competitivo e eventualmente bater o estado da arte, que frequentemente nestas áreas não é mais do que os modelos ariam. Okay? Nós tentamos, de facto, demonstrar isso experimentalmente através de 14 séries temporais reais e usando um procedimento experimental standard para este tipo de experiências comparativas. Okay? O que nós observamos, de facto, foi a confirmação da nossa hipótese, que, de facto, usando diversidade entre os modelos, nós conseguimos bater mais facilmente não só um ensemble normal, tipo um bagging, mas também modelos state of the art. Okay? É claro que isto foi uma abordagem inicial e que deixou uma série de questões em aberto, como seja, será que usar modelos ou técnicas de modelação, por exemplo, como tínhamos tipo redes neuronais, SVMs, etc., ou seja, introduzir também diversidade nas técnicas de modelação, será que também poderia fazer um boosting ainda maior? Ou será que seria possível automaticamente gerar a configuração ideal do ensemble em função de propriedades dos dados? Então, há uma série de questões que foram deixadas em aberto, ok? De qualquer forma, se quiserem uma pequena brincadeira sobre como obter isto em R, eu fiz aqui uma pequena ilustração, só para isto não se ficar também muito teórico, em que fui buscar, usando a função getSymbols da package.mod, fui buscar as cotações da empresa Tesla desde 2020 e, em particular, foquei-me nos preços de fecho, que são, no fundo, uma série temporal diária, com o preço de fecho desta companhia ao longo de mais ou menos 1 ano e meio, e, portanto, esta vamos supor que é a nossa série temporal, isto só para ilustrar esta ideia. Portanto, se eu quisesse aplicar uma ideia que eu delineei nos slides anteriores, seria fácil criar, digamos assim, um dataset com todas aquelas variáveis. Eu tenho aqui o código, mas temos aqui os dados em si, portanto, aquele código que está ali, no fundo, o que gera é um data frame em que nós, está aqui, peço desculpa, em que nós temos, portanto, o valor seguinte, o valor e depois os 12 valores anteriores da série e depois também algumas métricas, tipo a média móvel, com uma certa janela temporal, com uma janela maior, com uma janela mais pequena e depois também o desvio padrão com diferentes janelas. Portanto, isto no fundo são diferentes preditores, isto é só uma ilustração que eu poderia usar com o objetivo de descrever a dinâmica recente da série temporal de preços de fecho da Tesla, ok? E agora o que eu faço é, com base nestes dados, construo um ensemble
em que uns modelos usam um subconjunto destas variáveis e outros usam um subconjunto mais alargado, ok? E no fundo é o que está aqui descrito. No fundo eu digo aqui quais as variáveis que cada um dos 60 modelos, eu aqui criei um ensemble com 60 modelos, obviamente podia usar outro número qualquer, mas isto só para vos ilustrar que muito facilmente eu depois treino cada um destes modelos. Então eu aqui estou a obter uma amostra de Bootstrap, dos meus dados originais, e depois estou no fundo a fazer uma projeção sobre as colunas destes dados que eu vos mostrei aqui, que eu quero usar para cada um dos 60 modelos, e cada um deles vai usar não só uma amostra de treino diferente, por causa da amostra de Bootstrap, mas também colunas diferentes dessa amostra de treino. E, portanto, isto é facilmente implementado aqui com meia dúzia de linhas de código. Obviamente nós usamos uma implementação mais eficiente e mais sofisticada, mas só para vos dar a entender que esta ideia é facilmente implementável em R, e com este pequeno loop eu posso obter os 60 modelos, sendo que cada um deles é obtido com uma amostra de treino diferente e com variáveis diferentes, ok? Neste caso eu obtive todos os 60 modelos com SVM, mas podia, como eu disse, usar outros algoritmos de aprendizagem. Mas aqui a variabilidade, a diversidade entre os modelos está a ser usada só através de diferentes amostras de treino e através de diferentes variáveis, ok? Portanto, isto é, no fundo, a questão da diversidade. A segunda questão que eu falei, que é importante nos ensembles, é como é que nós depois agregamos as previsões dos modelos base. E isto levou a um outro trabalho que nós fizemos, que publicamos mais recentemente, e que tem a ver com tentar usar abordagens de meta-aprendizagem para tentar aprender quando é que cada um dos modelos individuais é bom, ok? Não só eu aprendo os modelos individuais, como depois também tento aprender como é que eles são bons. Como é que nós implementamos isso? Ou seja, nós temos, como no outro ensemble que eu descrevi, um conjunto de modelos base, mais uma vez obtidos de forma diversa, mas depois temos aqui ao lado um conjunto de igual número de metamodelos que é treinado para aprender qual o erro esperado de cada um deles, ok? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho um modelo que faz previsões para o futuro e tenho outro modelo associado a cada um deles que me diz qual o erro esperado desta previsão, ok? E como é que eu uso este erro? Eu depois, de alguma maneira, normalizo estes erros e vou combinar as previsões de cada um destes modelos pesado por estas estimativas do erro. Qual é a ideia? No fundo, a ideia intuitiva é dar mais importância aos modelos cujo erro esperado é menor, ok? E isto vai variando ao longo do tempo, ou seja, estes modelos, estes pesos, são estimados para cada caso de teste novo, ok? Porque para cada caso de teste, o erro esperado pode ser diferente. Porque se a série muda de regime, um modelo pode ser melhor, ou foi melhor historicamente, e portanto estes metamodelos vão estimar que o seu erro é menor, ok? Até mais ou menos essa a intuição. A diversidade aqui, no fundo, é implícita pelo facto de nós usamos diferentes algoritmos de aprendizagem como modelos base, ou seja, cada um destes modelos são obtidos com diferentes algoritmos de aprendizagem e com diferentes variáveis, etc. Mas depois também explicitamente na parte da agregação também introduzimos a diversidade, como vamos ver já a seguir. E como é que fazemos isso? Ou seja, vamos supor que chega um caso de teste, eu tenho que prever então qual é o valor seguinte da série temporal. Portanto, cada um dos modelos base é-lhe perguntado qual a sua previsão. Ao mesmo tempo também é perguntado aos metamodelos qual é a estimativa do erro de cada um destes modelos base, ok? E depois destes modelos base é escolhido um comitê, que são uma certa percentagem de modelos que, de acordo com os metamodelos, são os melhores, ok? E, portanto, só uma percentagem deles é que vai ser usada neste momento para fazer a previsão para o valor seguinte. Daqui a uma semana já podem ser outros, ok? Porque depende da estimativa do erro destes metamodelos, ok? E depois essa percentagem de modelos é usada daquela forma de combinar as suas previsões em função do erro previsto, sendo que modelos que têm um erro previsto menor têm mais importância nessa combinação, portanto é-lhes dado mais importância à sua opinião. E, portanto, no fundo é esta
a ideia deste algoritmo ADE que nós criamos, que faz previsão de ensembles. Nós testamos isto em centenas de séries temporais, comparando com imensos algoritmos de estado da arte, e observamos que o ADE, de facto, tem um menor erro em média e, portanto, bate de maneira significativa, com significância estatística, a grande maioria do estado da arte nesta grande quantidade de modelos, ok? E, portanto, de facto, teve resultados bastante interessantes, e este até levou a um paper premiado numa das conferências de topo de Machine Learning, este trabalho. Eu tenho aqui uma pequena ilustração sobre como usar, porque nós implementamos este modelo ADE numa package do R, que vocês poderão querer utilizar. Eu tenho só aqui uma pequena ilustração num problema de prever o consumo de água na cidade do Porto, em Portugal, que é uma tarefa bastante importante, porque, de facto, as companhias que gerem a água têm, obviamente, que ter este tipo de previsões para fazer a gestão, digamos assim, dos seus recursos. E aqui o que eu fiz, no fundo, é usar este algoritmo ADE, que está disponível nesta package TS Ensembler, que é a package do R que nós desenvolvemos, que vocês terão que instalar se quiserem replicar isto mesmo, e que vem exatamente com estes dados, com este dataset Water Consumption, que vocês podem obter este gráfico, que está aqui fazendo o plot XTS destes dados, e obtém este gráfico. Isto, no fundo, são os dados. O que nós fizemos depois foi pegar nos primeiros 1.600 pontos desta série temporal e considerá-los os dados que têm, depois tentar fazer previsões usando o ADE para os restantes pontos, ok? Portanto, aqui está algum código sobre como é que vocês podem, no fundo, configurar cada um dos modelos que formam um ensemble. Portanto, neste caso concreto, temos modelos que são baseados em SVMs, em Project Pursuit, em Mars, em GLMs, em Neural Networks, em Random Forest, ou seja, cada um dos modelos, e neste caso nós criamos 30, podem usar diferentes algoritmos com diferentes parâmetros, e no fundo aqui nós estamos a criar uma lista com as configurações destes 30 modelos, e depois de ter isto nós podemos chamar o algoritmo ADE com os nossos dados de treino e com a especificação desses modelos. Okay? Isto, portanto, treina estes, neste caso, 30 modelos, treina também, obviamente, os metamodelos associados, e depois com estes metamodelos podemos fazer previsões para os dados de teste, ok? Depois aqui é só mais para visualização, portanto o gráfico vem no slide seguinte, foi aqui com este código aqui, para vocês verem, portanto isto são os dados de treino que eu usei, e depois a vermelho estão os dados de teste, e a azul as previsões do ADE, como podem ver, com algumas exceções, mas consegue um bom trabalho, de facto, na previsão desta série temporal de consumo de água, usando a informação passada. Portanto, em sumário, uma vez que o tempo já está a avançar muito rápido, eu procurei convencer-vos que a previsão de séries temporais é, de facto, um problema bastante relevante e importante, e isto é também a consequência de avanços tecnológicos que geram muito facilmente cada vez mais séries temporais, ok? Estas séries temporais tipicamente são bastante complexas e diversas. Existem na literatura muitas abordagens, e eu procurei então dizer-vos que os ensembles são uma maneira robusta de tentar lidar com esta diferença, esta diversidade, esta complexidade, através da injeção de diversidade. O algoritmo ADE que nós propusemos e que está disponível nesta package TS Ensembler, verificamos num conjunto de centenas de séries temporais que de facto é bastante competitivo, e portanto vocês poderão querer eventualmente experimentá-lo depois de instalar a package e usando, digamos assim, ou o código que nós aqui apresentamos ou a ajuda que vem com a package, ok? É tudo, obrigado. Aqui ficam os meus agradecimentos tanto ao Vítor como à Mariana, que participaram neste trabalho, bem como às instituições que nos financiam. Ok, muito obrigado. Convido agora para conversar com o palestrante nossas moderadoras, professora doutora Luciane Alcoforado e professora doutora Renata Mori.
Olá, professor Torgo. Olá, Luciano. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Né? Agora muito tempo. O professor esteve no Brasil em 2017, o mais recente, acredito, mas já tinha estado antes, né, em São Carlos, se eu não me engano, você comentou. Sim, já estive várias vezes. A primeira vez acho que foi em 1994. Bom, é uma alegria muito grande tê-lo novamente. Naquele momento você estava se mudando para o Canadá, hoje você já está aí, né? Agora, por acaso, estou no Porto. Está no Porto, mas está atuando profissionalmente no Canadá, né? E a gente acompanhou o iniciozinho, né? Que você estava de mudança para lá. Bom, nós temos muitas perguntas para você. Eu vou começar fazendo a pergunta que foi primeiro colocada lá no nosso chat ao vivo, que é da Stefane. Ela pergunta: quais as abordagens híbridas entre econometria e ML você sugere para trabalhar com séries temporais? Ok, essa é uma resposta, é uma pergunta à qual nós não quisemos dar resposta, ou seja, as soluções que eu discuti na apresentação têm um pouco a ver com isso, com o reconhecimento, que é algo que é conhecido já há bastantes anos, não fomos nós, obviamente, que trouxemos esse conhecimento, que é o facto que é difícil, há quem diga mesmo que é impossível, encontrar um modelo que se comporte bem em qualquer problema, ok? E, portanto, uma das vantagens dos ensembles é exatamente assumir isso mesmo, não é? E, portanto, criar diversidade através de processos como, por exemplo, aqueles que nós apresentamos, e, portanto, não nos comprometermos com estes são os melhores, ou A ou B, mas pô-los todos, digamos assim, a competir em tempo real para demonstrarem, digamos assim, ou para fazerem parte deste comitê que eu falei, que no fundo escolhe aqueles que em cada altura são melhores. E esses podem ser diferentes porque as séries temporais mais complexas têm regimes dinâmicos muito complexos e diferentes e que variam ao longo do tempo. E, portanto, um modelo que num certo regime pode estar mais ajustado e pode ser o melhor, de repente há uma quebra estrutural qualquer na série e pode deixar de ser tão competitivo, mas outros, porque há uma grande diversidade no ensemble, podem sobrepor-se e serem mais competitivos. E, portanto, nós o que tentamos é exatamente evitar comprometermos com quais são os melhores modelos, mas sim pôr muitos neste saco grande que é o ensemble e depois deixar, digamos assim, a performance em tempo real, escolher aqueles que são melhores, ok? Portanto, a minha resposta é uma não resposta, mas no fundo tem um pouco a ver com as soluções que nós propusemos, ok? Ok. Renata, com você. O Fernando Barbalho pergunta: como você espera que esse tipo de modelo vai se comportar em predições para as séries temporais em que ocorram quebras estruturais muito fortes devido à Covid-19? Pronto, a minha resposta é quase repetir a mesma coisa, ou seja, em princípio, sempre que há uma quebra estrutural, se essa quebra estrutural implicar uma mudança drástica no regime dinâmico da série, não é? Se nós tivermos um só modelo que ajustamos para um certo regime, ele vai sofrer porque de repente os dados de alguma maneira se alteraram, ok? Mas a nossa expectativa é que ao treinar uma gama muito diversa de modelos, com variáveis de entrada diferentes, com dados diferentes, de alturas, de períodos diferentes, etc. Portanto, variando não só os dados que os modelos conhecem, mas também os preditores que eles conhecem, não é? Ao ter um saco muito diverso, digamos assim, de modelos, nós esperamos exatamente que quando haja essa quebra estrutural, nem todos eles sofram da mesma maneira, ok? E que, portanto, depois por este regime de combinação que eu descrevi há bocado, por exemplo, no ADE, aqueles que melhor se ajustam a este novo regime comecem a ter mais importância na previsão do grupo, porque se estão a comportar melhor e, portanto, o seu peso vai ser maior. É claro que isto não é automático, não é? Portanto, há
há um tempo de ajuste, não é? Em que os pesos se mudam, portanto não é uma coisa milagrosa, entre aspas, não é? E poderá, inclusivamente, não resultar no sentido que o novo regime pode ser uma coisa completamente nova que nunca aconteceu no passado, ok? E então, nessas alturas, a minha recomendação, e este tipo de modelos também permitem isso, é que sejam treinados modelos com estes dados mais frescos, com o novo regime, e sejam, no fundo, juntos a este grande conjunto de modelos, e que também eles possam ter a sua voz com dados completamente diferentes. Ou seja, não há nada na abordagem que impeça que nós, ao longo do tempo, vamos acrescentando novos modelos, com outros aprendidos com dados mais recentes, okay? Porque se verifica que apesar de muitos modelos, nenhum dos outros estão a ajustar corretamente este novo regime que pode ser radicalmente diferente, ok? Mas a ideia é manter tudo lá, porque nada nos garante que no futuro não voltemos ao regime anterior, ok? Pode haver uma quebra estrutural num sentido, mas depois podemos voltar, pode haver alguma forma de ciclo, né, que voltemos a ter de novo o regime anterior. Portanto, não vale a pena tirar fora os modelos, eles estão sempre lá, podem, num certo período, terem um peso menor e, portanto, não serem ouvidos, estão ouvidos, mas podem mais tarde voltar a ser úteis, não é? E aí a ideia é essa, no fundo, manter este grande conjunto de modelos em que, em qualquer altura, só alguns deles é que estão a ter a sua voz ouvida, digamos assim, na previsão. Ok? Uma curiosidade, quanto tempo eu tenho que esperar de observações para poder iniciar a modelagem? Ou seja, qual é o tamanho mínimo que eu teria que ter de dados? Pois, isso também não é uma resposta fácil de dar, porque depende muito do problema. Sim, depende muito do problema, isso não é uma resposta fácil, porque depende para já também do algoritmo em si que é usado. Há modelos que precisam de maior volume de dados para conseguirem, digamos assim, obter algo com alguma solidez. E nós, por acaso, embora não tenha feito essa referência aqui, mas nós temos um outro trabalho em que comparamos, por exemplo, modelos mais clássicos das séries temporais, mais da econometria, da estatística, etc., com modelos de machine learning, porque tinha havido estudos publicados que indiciavam uma superioridade dos modelos estatísticos. E o que nós observamos é que esses estudos eram feitos com conjuntos de dados muito pequenos. E nós o que fizemos foi um estudo mais alargado, com um conjunto de dados maiores, e o que observamos foi, confirmamos os resultados do paper anterior, que de facto com poucos dados, tipicamente os modelos estatísticos e econometria precisam de menos dados para atingir um nível de performance bom, mas que depois, à medida que vamos crescendo o número de dados, as coisas invertem-se e passamos a observar modelos de machine learning, tipo redes neuronais, etc., a superiorizarem-se. E isso foi algo interessante. Portanto, a resposta a essa pergunta depende um pouco da técnica que estamos a usar, porque há algoritmos que precisam de mais dados para ter uma performance melhor que outros. Okay. Então, por exemplo, na Covid, que a gente no começo não tinha tantos dados, você tem alguma sugestão assim, de um tratamento, de um tipo de modelo que poderia ser utilizado? Quer dizer, a nossa experiência diz-nos que quando há muito poucos dados, os modelos clássicos, tipo Zarimas e essas coisas assim, normalmente têm um comportamento melhor, ok? Com poucos dados, do que modelos bastante mais complexos, que têm muito mais parâmetros, precisam de muito mais informação para conseguirem estabilizar, digamos assim, e portanto, arriscando-me, obviamente, a estar incorreto, porque, como disse, não há modelo que seja melhor em todas as situações, mas da nossa experiência com grandes volumes com grandes quantidades de séries temporais, é que, de facto, com poucos dados, eu recomendaria o uso de modelos mais clássicos, séries temporais, e evitaria estes modelos mais complexos, né? Só a partir de uma altura em que tenhamos já um volume razoável, na ordem das milhares, depende do problema, mas na ordem, tipicamente, dos milhares de observações, aí começa a fazer sentido investir mais nestes modelos tipo machine learning que, de facto, têm tendência a conseguir performance melhor. Okay? Ok. Bom, nós estamos com um tempo bem curto agora. Renata, você faz a última pergunta?
A última pergunta da Stephanie Costa, né? Ela coloca: ML com séries temporais envolve classificação, previsão e detecção de anomalias, reconhecimento de padrão. O seu modelo pode fornecer características do nível de relacionamento entre as variáveis? Ver se entendo a pergunta. Eu penso que a Stephanie foi que perguntou, penso que está a referir-se a se eu consigo olhar para os modelos e entender, no fundo, interpretar os modelos e ver que variáveis é que são importantes para o problema. Portanto, penso que é o que ela quer dizer com esta fornecer características do nível de relacionamento das variáveis. Assumindo que é essa a pergunta, quer dizer, os ensembles têm esse defeito, entre aspas, que como são conjuntos muito grandes de modelos, têm uma complexidade muito grande que não tem nada a ver com um modelo ARIMA ou um modelo de regressão linear ou uma coisa assim do género, que é algo que eu posso mostrar ao utilizador final e explicá-lo, ok? Agora, estes modelos e coisas como redes neuronais, etc., na realidade são caixas negras, ou seja, é complicado explicar o que é que está, quando temos centenas de modelos, para às vezes temos centenas de modelos nos ensembles, explicar o que é que está a passar. Portanto, sempre que a interpretabilidade do modelo seja crítica, eu não recomendaria este tipo de modelos, ok? Agora, sempre que de facto a performance preditiva seja muito mais importante, aí sim vale a pena apostar nisso. Embora haja, em abordagens tipo ensembles, algumas estratégias para tentar extrair este tipo de informação, que variáveis é que estão a ser mais usadas, etc. Portanto, há estratégias, não é? Mas não é propriamente, são estratégias ad hoc, não é propriamente mostrar o modelo, porque não é um modelo, são potencialmente centenas de modelos e muito diferentes, não é? Mas há algumas maneiras de extrair este tipo de informação, não? Mas não é propriamente algo que eu vou mostrar num ecrã a uma pessoa e explicar. Ok? Ok. Obrigada. Tem mais perguntas, mas a gente depois vai passá-las a você e passar a resposta no nosso site. Agradeço profundamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco e espero encontrá-lo nos próximos seres. Certamente. Adeus. Adeus.